Vamos olhar a partir da constelação? Pode ser? Que contexto que a pessoa vive, onde ela faz alguma coisa que... O que devora? Vamos pegar as representações e as correlações. Eu trabalho muito com correlação, sabe? O que te devora nas relações, e vamos olhar pelo ponto de vista sistêmico, né? Do pensamento sistêmico. Vou dar um exemplo então. Você me falou agora de o que te devora. Chega até mim muito relacionamento abusivo. Pode ser então também. Assim, o que me devora é o relacionamento abusivo que meu marido tem em relação a mim, sabe? Ele me maltrata, ele me humilha, me rebaixa, então é isso que devora a pessoa. Então essa história poderia servir nesse caso? Serve. Opa, com certeza. Então mas aí o lobo que devora. No marido, que seria o lobo, a representação do lobo, você está pensando na esposa, que é a representação, digamos, da Chapeuzinho, às vezes até da... Bom, pensando que quem vem procurar é a Chapeuzinho e não o lobo, vamos se colocar no lugar da Chapeuzinho, que é a mulher. Aí o que eu ia perguntar para ela? Que é o bacana, que eu tenho uma formação em coaching e eu gosto disso, porque te coloca numa visão de onde eu quero chegar e te põe na ação, Chapeuzinho, o que é um cenário ideal para você? O que você quer trabalhar? Entende? Aí eu vou ter isso como referência, onde que você quer chegar. Porque se ela falar pra mim, não, eu quero me acertar com o meu marido, é um tipo de elemento. Não, eu quero me empoderar e quero ter autonomia pra conseguir sair dessa situação e dessa relação, é outro tipo de história. O que nós vamos trabalhar, entende? Então daria pra trabalhar com adultos isso? Sim. E é fácil trabalhar com adulto? Sim. Essa parte lúdica, esse encantamento está dentro de qualquer ser humano. Por isso que eu perguntei isso exatamente porque parece uma coisa meio de criança, contos, né? Sim, a gente então, tem se essa é fácil impressão. trabalhar com adulto, pode ser utilizado como uma ferramenta. Muito, porque assim, contos ele é tido como crianças a partir dali de 1700, 1800 em diante. Por quê? Porque perceberam que até então, como que as pessoas se relacionavam e transmitiam conhecimento? Através da contação de história. Você não tinha celular, você não tinha televisão, você não tinha teatro, você não tinha... O que você tinha de entretenimento e de conexão com as outras pessoas? Sentar ao redor, numa casa, numa fogueira e tal, enfim, da lareira, e contar histórias. E era assim que você se entretia, era assim que você era educado, né? Então eles perceberam que existia um apelo muito grande para você educar a criança, para que ela fosse obediente, para que ela fosse certinha, para que ela fosse o menino fosse o menino, a menina fosse a menina, o príncipe a princesa e tal. Então, foi se desenvolvendo e se adaptando as histórias para esse local. Mas, por exemplo, a Bela Adormecida, a história primária, mais conhecida assim para os adultos, ela é estuprada, né? Você tem Estuprada? você tem história de incesto, você tem história de estupro, você tem história uma história meio do que realmente acontecia na época. Isso que era passado. O que as pessoas viviam? Pais que abusavam de filhos, mulheres e feminino que era submissas o tempo inteiro. Isso. Entendi. Mas daí hoje em dia a gente acha que é para criança, por quê? Porque se adaptou e que nem eu disse lá no começo, a gente explora o mercado. Mas estou nessa para desmistificar isso, pra gente aproveitar as histórias, porque contar história é fabuloso. Então, daria para explicar o sentido da Branca de Neve, por exemplo, as coisas que acontecem? Dá pra O que significa cada coisa? Dá pra explicar. Então eu tenho uma dúvida. Quem são os anões na Branca de Neve? O que é a representação dos anões? Então, como que a gente faz? A gente vai a partir de qual chave eu vou usar para decodificar esta informação deste conto. Então, se eu partir dos elementos simbólicos, eu posso dizer que os 7 anões são os nossos 7 chakras, são os nossos 7 corpos, são os nossos, enfim, né? Sentimentos também? Primário? Sim, pode ser. Porque lá tem o feliz. Tem, eu lembro que você me perguntou isso. Lembro. O feliz, o mestre, o atinho, o espirro, o dunga. Você vai buscar, na verdade, cada um vai te trazer recursos para que você tenha condição de lidar com aquela situação. Mas veja, não são pessoas externas a nós. Quando a gente está falando de contos de fadas, a gente está falando da gente. Quando a gente está falando do príncipe, da princesa, na verdade não é um cara maravilhoso que chega e resgata você. Não, é o seu espírito, é a sua qualidade que precisa chegar junto da sua alma e falar assim, vem cá, vamos ser íntegros, vamos se tornar pra gente vencer essa jornada do herói e partir para a próxima?
Então, quando a gente tá falando de contos de fadas, essas histórias, na verdade, estão falando do indivíduo. Então, tipo, vamos viver o Feliz para Sempre. O Feliz para Sempre é você com você mesmo. E a bruxa? A bruxa são a nossa sombra, aquelas coisas. Então, por exemplo, tem uma parte ali que a bruxa oferece uma maçã. E ela sabe que ela não é pra oferecer. E é meio que quando a gente tem aquelas coisas que é oculta. Porque como que eu vou explicar isso? Do jeito que vier. A gente tem tudo aquilo que nós vemos e as nossas qualidades e tal, a gente também tem a sombra dela, aquela parte que a gente não vê, tá aqui na frente, né? O que a gente vê, o que a gente quer desenvolver de habilidade, de competência, eu quero ser uma pessoa muito boa, mas existe também a maldade em você, né? Querer dizer que isso não existe é bobeira, porque um dia esse troço vai te devorar. Então, a bruxa representa justamente essa gula dela, tipo, vou comer, mas não vou comer. Não, mas você pode comer, mas eu acho que eu vou comer então. E ela cede pra sombra dela. Daí depois a bruxa volta com um pente. E daí já é um apelo da sua vaidade. Nossa, será que eu, como ser humano, vou me deixar levar por essa minha sombra? Mas a vaidade é tão legal, eu acho que eu vou pegar o pente. Ela coloca o pente e se lasca. Você acha que tem um cunho religioso nisso? Porque essa história de oferecer e aceitar ou não aceitar, me veio agora a lembrança de uma passagem bíblica. Que é quando Jesus é tentado, por exemplo. Tem cunho religioso nisso tudo? Eu acho que as histórias, elas... até estava falando com a Fernanda, a esposa dele. As histórias, você percebe que existe um esqueleto das histórias que a gente fala, que quando você vai começar a investigar, você percebe que uma mesma estrutura de conto de fadas, né, se encontra numa determinada época, num determinado local. Aí você vai ver muitos anos de diferença e culturas diferentes, uma mesma história com os mesmos elementos. Daí, mas então, o que eu vejo é que as histórias são muito antigas. E a religião lá, tipo, o cristianismo, enfim, ele se aproveitou, ele se adequou com o que tinha na época, entende? Então ele entrelaça elementos das histórias do paganismo e tarará, com os seus ensinamentos religiosos. Por quê? Porque é mais fácil de ser aceito. É mais fácil de a pessoa assimilar, mais fácil dela entender e trabalhar isso dentro dela. Então, sim, eu acho que tem muitos elementos religiosos quando você fala de contos, assim. Sem falar de um conto específico, sempre tem um príncipe nas histórias. Ou na maior parte delas tem um príncipe que vai escalar a porra da torre, a mais alta, do muro mais alto, do dragão mais forte, que vai matar aquele dragão e ele vai salvar a princesa. Sim. Qual que é o sentido disso na contação de histórias? Pensa num dragão, assim. Então, o dragão provavelmente é alguma coisa que você tem, que tá dentro de você, mas que você não tá percebendo. Algum vício, ou, sei lá, algum defeito no sentido de tipo... Essa qualidade, ela é prejudicial para o convívio social. Então, a gente dá essa personalidade para essa faceta negativa que tem dentro de mim pro dragão. Bom, eu preciso matar ele, porque, não tô conseguindo conviver com as pessoas aqui. Como que eu vou matar esse vício? O meu príncipe, que é o meu espírito, eu vou buscar força nele. Ele que vem para resgatar a minha alma, que é a princesa, para falar, cara, chega desse vício na minha vida, eu preciso matar esse dragão, porque eu quero viver feliz para sempre comigo mesma e viver bem em sociedade, em ter convívio. Então é isso. Então sempre tem o bonzinho, e esse bonzinho, de certa forma, tá dentro da pessoa. Tá dentro dela, o príncipe tá dentro dela. Somos tudo, com certeza. A gente tem a capacidade os contos de fadas, eles trazem bem evidente essa polaridade que é inerente para nós aqui na vida que a gente tem. A gente sempre tem os dois lados. Uhum. E os dois lados são muito importantes, porque perceba, o bom só tem esse gosto de bom porque algum dia nós experimentamos o mal. A gente só sabe que o mal é muito desconfortável porque algum dia a gente vê alguma coisa muito boa. Então essa comparação entre as polaridades é o que faz esse atrito, é o que faz a gente evoluir como ser, como pessoa e enfim, né? Como ser humano. E os contos de fadas, ele deixa isso muito evidente. O bom e o mal, masculino, feminino, príncipe, princesa e rainha. Porque, na verdade, são tudo qualidades nossas. Nossas. Querer dizer que... Vamos lá para a constelação. Quando a gente está falando que tem um abusador e tem um abusado, o que a gente está querendo dizer? Que tem o bonzinho e tem o vilão. Isso. Mas, assim...
por exemplo, se eu sou agredida, né? Eu tô excluindo alguma coisa, não tô? Possivelmente. E muito provavelmente eu tô excluindo a outra polaridade.